A paz de Jesus, irmãos e irmãs, sou Anderson, responsável pela missão dos filhos do profeta Elias, trazendo aqui o terceiro vídeo, falando sobre o tema Despertar do Carisma sobre a Luz de Lamparina, na qual aqui eu coloco como o Senhor me despertou, me enchendo de graças e de favores, num ambiente muito simples, onde o cenário era iluminado sobre a luz de pequenas lamparinas. As chamas que iluminavam a noite naquele dia, parecia, humanamente, era apenas aquelas lamparinas. Mas a graça do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo iluminou minha alma de tal forma que durante todos esses anos eu venho testemunhando, pregando, mas nessa hora, trabalhando, nesse tempo agora, trabalhando, o carisma do profeta Elias me leva a transmitir isso em 3 vídeos, assim, de forma muito clara, na ação do Espírito Santo, para tirar toda dúvida que possa pairar sobre o nosso carisma. No primeiro vídeo eu coloquei como ele nasce, ali no movimento do nascimento do carisma. Depois eu coloquei como ele age de forma interna dentro de nós. E nesse terceiro vídeo eu estou colocando como ele propaga-se, como ele chega no coração das pessoas, como ele faz o movimento externo, como ele faz esse movimento de conquista, chegando no coração das pessoas, mudando realidades, reorganizando e apontando novas direções. E eu quero deixar de forma muito clara que este movimento do carisma, como ele propaga-se de forma sobrenatural. Não passa no critério humano, assim, do discernimento humano. Olha, Anderson é responsável pela missão, Anderson está recrutando pessoas, chamando pessoas, fazendo retiro com pessoas, para as pessoas ficarem na missão. Não, de forma alguma. As pessoas são chamadas pelo próprio Deus na ação do Espírito Santo, e o próprio profeta Elias, em alguns casos, como intercessor desse carisma, como intercessor dessa missão, ele tem feito esse movimento. Lá, finalizando já no finalzinho da pandemia, quando estava começando a abrir as portas ali, quando estava começando as coisas melhorarem, eu estava fazendo um retiro, naquele momento, não vou colocar o testemunho todo aqui, para um chamado profético. E uma pessoa naquele dia, eu estava na Bahia, a pessoa estava em São Paulo, ela disse o seguinte: olha, tive um sonho com o profeta Elias, e o profeta Elias disse: a partir de hoje você deve procurar Anderson. Você deve procurar ele. Observe que, conforme tem em 1 Reis 19, versículo 16, o próprio Deus disse a Elias, diz o seguinte, ele diz: Jeú, filho de Nassi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Então a escolha do profeta Eliseu não foi o profeta Elias que escolheu por afinidade, porque era amigo, porque era da família, porque era conhecido, o próprio Deus escolheu. Então os homens e mulheres que vocês têm notado que estão comigo aí no carisma, trabalhando, lutando, tentando abrir portas, batalhando todos os dias, passando por dificuldades, superando, sorrindo, chorando, são homens e mulheres convocados pelo próprio Deus, pela própria força do Espírito Santo, e por graça do Espírito Santo de Deus elas foram escolhidas. E essa graça é como um fogo devorador, como um fogo do Espírito Santo de Deus, que vai queimando o coração do homem e da mulher, vai queimando, levando a doar a vida, não por obrigação, mas por amor, por desejo profundo. O desejo profundo, então ele vai agindo de forma externa, dessa forma, queimando o coração, modificando. As pessoas dizem: olha, eu estava em casa hoje, vim até aqui na missão, que Deus pediu para mim trazer algo aqui para a missão. Olha, eu estava em tal lugar e eu ouvi. É como se você estivesse orando na minha casa e você dizia: a partir de hoje, você tem o carisma de Elias, repousa sobre você. E aí eu estava pensando sobre uma situação da minha vida e ali clareou, veio um discernimento de como eu devo fazer. Então o carisma vai fazendo esse movimento de forma sobrenatural e adentrando o coração. E mais uma vez eu cito o texto bíblico para você não ficar dúvida, trazer clareza. Eclesiástico 48, versículo 9 ao 10 diz: Tu que fostes arrebatado no turbilhão de fogo, num carro puxado por cavalos ardentes, tu que fostes escolhido pelo decreto dos tempos, para amenizar a cólera do Senhor. Então todos os homens e mulheres convocados para esse carisma
foram convocados pelo Senhor para amenizar a cólera do Senhor. Mas observe de forma muito clara, o nosso intercessor, ele foi arrebatado no turbilhão de fogo, num carro puxado por cavalos ardentes. É bíblico. Essa é uma verdade. E disso você não precisa ter dúvida. O profeta Elias intercede, cuida, orienta a missão dos filhos do profeta Elias como o sol que vai nascer amanhã. Não tenha dúvida disso. Eu posso provar isso de forma muito clara. Deixa aqui, eu posso provar. Então, é muito amplo e a forma como ele diz, como a gente deve propagar, como a gente deve organizar, é muito clara, porém, sobrenatural. Por isso que muitas vezes não cabe no discernimento humano e as pessoas são decididas assim, mas por que filhos do profeta Elias? Porque é um profeta do Antigo Testamento, não sei o quê. Eu já expliquei no primeiro vídeo por quê. Coloquei este movimento interior, como ele age, e agora eu quero colocar na forma da propagação. A base da igreja, Catecismo da Igreja Católica 2582 diz: Elias é o pai dos profetas, da geração dos que procuram a Deus, dos que procuram a face do Deus de Jacó. O seu nome, o Senhor é meu Deus, é prenúncio do grito do povo em resposta da oração do Monte Carmelo. Então observe que ele é o pai da geração daqueles que procuram a face de Deus, daqueles que procuram adoração, daqueles que procuram viver a verdade, daqueles que querem algo puro, querem tocar a glória de Deus, querem enxergar a glória de Deus. Então, muitos homens e mulheres estão cansados, as almas estão cansadas, estão sufocados, estão abatidos, estão nervosos, estão angustiados. Por quê? Ele tem procurado verdade. Ele não quer algo pela metade, ele quer encontrar a face de Deus, ele quer adorar a face de Deus. Por isso que aqueles que recebem esse carisma recebem um desejo enorme, ardente, um gosto muito profundo pela palavra, pelos pilares da nossa igreja católica, mas também um desejo profundo da adoração permanente, da adoração perpétua, do desejo de contemplar a face de Deus, de estar com o Senhor, para um filho do profeta Elias. Não é um tempo perdido, mas vamos dizer assim, a pessoa não, olha, eu estava fazendo uma adoração para pedir esse tempo todo, tenho coisa para fazer. Não, o filho do profeta Elias, não. Quando ele chega diante de Jesus Eucarístico, o tempo para. É ele, o Senhor. Ali você é o ápice de sua vida, ali você está com o teu Senhor. Você não tem uma outra coisa a não ser querer dizer o quanto você ama, o quanto você adora, o quanto você tem desejo de continuar com ele ali. Então você vai colocando tudo, você vai colocando sua verdade, você vai colocando o interior, você quer encontrar com a face do Senhor. Por quê? Para você dizer só o Senhor é Deus, precisa haver verdade. Porque se não há verdade, não há adoração. Se não há verdade nas minhas palavras, não há adoração. Onde há apego, não há verdade. Porque nós estamos apegados em algumas coisas e dizemos só o Senhor é Deus nessa área da minha vida, mas nessa área que possa mexer com a minha imagem, que possa mexer com a minha segurança, que possa mexer com os conceitos já criados e formados em mim, eu não mexo. Então, para dizer só o Senhor é Deus é um grito de louvor, é um grito de exaltação, é um grito que coloca o senhorio de Jesus acima de tudo e de todas as coisas da nossa vida. É olhar na face de Deus e dizer: tudo em mim não tem sentido sem a tua presença. E aí você recoloca Deus no centro de comando, que é o teu coração. Aí onde há a cura interior profunda do teu coração, porque o Senhor passa a ser adorado. E nós exercemos a nossa vocação, nós somos a imagem e semelhança de Deus, que está em Gênesis. Observe que a partir daí, a cura vai acontecer em nossa alma. Haverá uma reconexão com o nosso psicológico de forma sobrenatural. Assim as curas físicas e espirituais vão acontecendo. E aí o carisma vai propagando na nossa vida assim, vamos dizer assim, de forma contínua e acelerada como um fogo que queima, queimando e devorando os obstáculos e nos conduzindo à perseverança, a uma oração perseverante. Ele vai propagando dessa forma. Porque um filho do profeta Elias, ele é desafiado a perseverar, mesmo quando tudo não está dando, vamos dizer assim, não está saindo como planejado. Observe que Elias vence os profetas de Baal. É o único, vamos dizer assim, um dos trechos bíblicos que você encontra que há um desafio. Observe você
desafiar sacerdote de outros deuses no dia de hoje. Ele desafia todos eles, além de vencer, mas o carisma do profeta Elias, eu quero deixar muito claro, ele é de anúncio, mas traz a sentença. Não se esqueça disso. Não tenha coração duplo na presença dele, tenha coração reto, tenha coração verdadeiro. Não fica com apegos, não fique colocando outras coisas que não dá certo. Não dá certo, é melhor não dar um passo à frente dessa forma. Observe que ali há a extinção, aí o extermínio dos profetas de Baal. Mas era necessário cumprir com a palavra, a profecia precisava acontecer, a chuva precisava tocar a terra, assim como o Senhor tinha prometido. Desceu o fogo do céu, é verdade, mas ele começa a orar por 7 vezes, mas ali ele manda o céu subir lá. Só na 7ª vez ele diz: estou vendo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. 1 Reis 18, versículo 43 e 44. A chama que você possa estar vendo no seu coração seja pequena, tão pequena como a chama de uma pequena lamparina. Mas essa chama vai incendiar seu coração. Essa chama vai fazer você viver o extraordinário na tua vida religiosa, na tua vida profissional, não tenha dúvida disso, na tua vida familiar, em todas as áreas da sua vida. Quando Jesus, realmente nós colocar Ele como o Senhor, Deus de nossa vida em todas as áreas. Mas essa pequena chama nos torna perseverante, mesmo que oramos, já estava na 7ª vez. Que o céu ia lá e nada. Então ele nos leva também, ele nos propaga, nos faz propagar também nessa luta diária, de uma forma diferente. E aí onde está o segredo, que muitos, eles não vão fazer recebem o chamado, mas não vão fazer esse movimento na direção do carisma. Porque é necessário dizer só o Senhor é Deus. Se haver apego no coração, não tem como. Então, quando não tem como também perseverar. Na primeira, na segunda vez, na terceira vez, a gente já enfuna, já faz bico, não é para mim, coloca a culpa nas pessoas e bate em retirada. É assim que muitas vezes estamos agindo. Mas muitas vezes nós vamos nos frustrando, porque o nosso coração, a nossa realidade espiritual, a gente vai mentindo para nós mesmos. O teu coração, o meu coração não aguenta mais mentira, não aguenta mais distorcer as verdades descritas nas profecias, não aguenta mais ver aquilo que é sagrado ser camuflado, ser colocado de lado, e aquilo que é supérfluo apresentado como solução. Porque Jesus Eucarístico é a solução para o nosso caminhar. Jesus Eucarístico é o corpo e o sangue do Senhor para que nós possamos adorar e viver nele. Irmãos e irmãs, dentro deste contexto eu quero concluir. No Evangelho, Jesus diz que não nos deixa órfãos. Em João 14, versículo 16 e 18, ele diz que nos envia o Paráclito, nos mandaria o outro Paráclito, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas não vê e nem conhece. Esse Espírito Santo é que você recebeu. É essa graça que está fazendo esse movimento. Então o carisma propaga de forma sobrenatural, como um fogo devorador. Ele mesmo é quem convoca, trazendo ao coração do homem, vamos dizer, mostrando para nós um colo de um intercessor, que passou por todas as dificuldades, mas não abandonou a fé. Passou por todos os tipos de perseguição e de isolação, mas não abandonou a fé, que foi o profeta Elias. Resistiu até o fim, trouxe o anúncio, mas trouxe a sentença. Não acovarda, não abre do pé. Assim também ele está intercedendo por nossa missão. Fala com você, filhos do profeta Elias, não arrede do pé, porque ele está intercedendo por nós. Dentro deste contexto, quando ele faz esse movimento, nos ensina a ser perseverante, e assim vai propagando como um fogo devorador, despertando uma geração de homens que não desistem, de homens que querem a verdade, de homens movidos pelo Paráclito, de homens movidos pela presença de Jesus. Mas eu quero clamar sobre tua vida, sobre minha vida neste momento, que essa chama, mesmo que for uma pequena chama, parecida com a chama de uma lamparina, mas que neste momento a força do Espírito Santo possa propagar, e o carisma do profeta Elias venha sobre você. Receba em nome de Jesus o batismo do Espírito Santo. Receba em nome de Jesus a força do Espírito Santo. E que esse fogo do Espírito Santo possa queimar o teu coração. Irmãos, quero finalizar aqui dizendo, eu fecho o último vídeo desse ciclo. Mas eu convido você a se inscrever, a deixar o seu joinha,
lá nos vídeos do nosso canal, compartilhar, assinar lá o sininho da notificação, para que a gente vai estar continuando aqui, dando continuidade, falando sobre o mover desse carisma, para que você conheça, compartilhe com as pessoas que você ama, para que elas conheçam. Porque não importa o grau, a distância que você já percorreu, aí dentro do teu coração, do meu coração, há um desejo enorme de encontrar, de adorar, de estar face a face, de estar na presença do nosso Deus. Então não fuja da verdade.